Ontem à noite eu tava conversando com o Thiago, né, meu filho, e aí falei pra ele assim: meu filho, vamos dar mais um passo com relação às nossas estratégias para alcançar outras pessoas e quem sabe ajudar outras mães como eu e outros filhos como você por aí. E aí ele falou pra mim assim: eita mãe, olha lá, cuidado com o que a senhora vai falar, hein? Aí disse: não, de boa, nada do que você já não, do que a gente já não esteja acostumado e que você já não saiba. Aí disse: não, então tá tranquilo. Então essa é uma preocupação sempre, né, quando eu faço minhas palestras por aí e vou contar a respeito da minha história, da minha relação envolvendo o Thiago, e as pessoas pensam: ah, como que ele deve se sentir, você expõe ele demais, não sei o que. Mas esse é o segredo quando se tem uma boa relação, né? E apesar do histórico muito conturbado entre Thiago e eu, a gente sabe que a gente serve a um propósito, entendeu? Então, estamos bem, vocês vão ter a oportunidade de conhecer o lindezo, né? O moço bonito de mamãe. E vocês vão ver que ele está completamente ciente, consciente, participante, ativo nessa história, feliz por poder ajudar e por poder servir de exemplo, porque no final das contas, apesar de eu ter quase certeza de que essa é uma história de que não acabou, né? O Thiago tem só 17 anos, a gente ainda tem muito que viver, a gente ainda tem muitas experiências para poder adquirir na vida. A gente está bem, a gente está junto e eu espero que as nossas experiências, as nossas histórias te sirva como inspiração, te sirva de motivação e que te ajude, mamãe, a ter força, né, a ter disposição. Eu digo sempre que o Thiago, ele nasceu para me ensinar a não desistir. Ele nasceu com o propósito de me fazer mãe esperta, mãe ativa, com disposição. Se eu não conseguisse manter o ritmo com o Thiago, eu já teria perdido ele. Mas é porque a gente se colocou num propósito, eu tomei uma decisão e aí é aprender, né? Para você ter uma ideia, em todas as áreas, sejam elas a nível emocional, físico, espiritual, em todos os sentidos, a minha maternidade com relação ao Thiago é um teste, uma aprovação constante. O Thiago tem ou pelo menos tinha, né? Agora, graças a Deus, ele melhorou, tá? Até porque ele é enorme, né? É difícil de sumir. Mas desde quando ele era pequeno, assim, aprendeu a andar e tal, sair com o Thiago era uma arte. Eu pensava assim: olha, uma hora eu volto pra casa desse menino, tá difícil, hein? Era uma criança que você não podia piscar e ele sumia, né? Era do tipo dado, todo mundo era amigo e, sabe, é do tipo que faz amizade super fácil, é muito dado, é rápido. Então, assim, eu tava lá de boa, em qualquer lugar, em qualquer situação que a gente fosse, no shopping, no supermercado, na feira, em qualquer lugar. Ou era no colo o tempo todo, ou então seguro na mão ali, mas assim, não tem como eu explicar, entendeu? Era um negócio assim de milésimos de segundos. Eu tava com o menino aqui do meu lado, segurando a mãozinha, às vezes eu soltava a mãozinha pra dar uma arrumada na bolsa, pra mexer no cabelo, que eu voltava. Cadê Thiago? Sumiu. Thiago sumiu no shopping, sumia nas lojas, sumiu no supermercado. Thiago sumiu uma vez na Feira Central, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E aí sumiu. Era assim, eu tava aqui com ele, eu segurando a mãozinha dele e tal, isso com uns 3 aninhos de idade, acho que nem isso. Segurando a mãozinha dele e tal. E aí virei pro lado,
coisa assim de segundos que eu voltei. Cadê, Thiago? E aí vira para um lado, vira para o outro, lá vamos nós outra vez, né? Lá vamos nós, de novo. E aí vamos procurar, né? Eu nunca fiz o estilo desesperada, né? Então, mantenha calma, vamos olhar. Rodei, procurei num lugar, em outro, passei uns 15 minutos procurando e nada do Thiago. Achei um policial responsável pelos cuidados da feira, avisei o que estava acontecendo, tá, eu vou pedir para os colegas ajudar a procurar. Vamos procurar o Thiago. Avisei o Delcio, o marido, e aí vamos procurar o Thiago. E aí, no meu coração, eu ouvi uma vozinha, uma voz conhecida. Dá uma ida lá naquela lojinha de doce, né, numa banca de doce. E aí, fui eu na banca de doce e lá estava o bonitinho, né, lindo, conversando tranquilamente com a vendedora. Já estava com um copinho descartável cheio de docinhos na mão, porque ele era super simpático, né, conquistava o coraçãozinho das pessoas. E tava lá, já tinha uma meia hora, sabe? De boa, como se nada tivesse acontecido, enquanto a feira inteira já estava atrás dele. Isso aconteceu muitas vezes, né? Então, assim, para se manter atento e esperta mesmo, porque se você dorme, se cochila, perde a criança. E aí eu acho que um dos maiores medos, um dos maiores pavores de toda mãe, de todo pai, é perder os filhos. E eu não digo perder só nesse sentido, né, de sumir, alguém raptar, né, porque a gente que é mãe pensa em tudo, né, é rapto, é maldade que as pessoas podem fazer para os nossos filhos por aí, a gente pensa em tudo. Mas eu acredito que o maior medo mesmo não seja nem esse, mas o medo de que os nossos filhos não sejam aquilo que a gente desejou, que eles não sejam bons o suficiente, que eles não sejam pessoas de boa índole, que eles se envolvam com coisas ruins e com a criminalidade, que eles se envolvam com vícios que vão fazer com que eles se prendam de forma triste, que façam eles sofrer, como drogas, o alcoolismo. Eu conheci uma mãe uma vez que me procurou para contar que a filha dela, de 14 anos de idade, se envolveu com a amizade lá e ela não conseguiu controlar essa situação e a filha passou a ter hábitos estranhos, comportamentos estranhos, e até que uma vez essa menina com 14 anos de idade, uma menina super linda, chegou em casa a primeira vez bêbada, completamente bêbada. E aí os amigos deixaram ela em casa, tia, desculpa, a gente falou pra ela não fazer isso, tal, não sei o que, mas ela não ouviu, e aquela conversa toda, e a mãe completamente desnorteada, descomposta, como é muito ruim ver um filho nessas condições, e a filha com um aspecto todo sujo, sabe, tinha caído e muito ruim. E essa foi a primeira vez, a mãe chorou muito, muito mesmo, e a filha também, depois que recobrou ali a consciência, muito arrependida, ficou triste e tal, mas daqui um pouco estava de novo, e aquilo foi se tornando um hábito infernal na vida daquela família, ao ponto daquela mãe perder completamente as esperanças de que conseguiria ter de volta a filha e o medo, o pavor, né, de perder a filha para aquele mundo tão triste, tão desesperançoso,
só quem já passou por isso é que sabe, né? Até a pessoa que está ali vivendo aquelas situações, depois que aprende o hábito do vício, sente, ela falava para mim, eu olho para minha filha em determinadas situações e eu vejo a dor e o sofrimento dela, porque ela realmente não é aquilo, ela não gosta daquilo, ela se meteu naquele mundo por influência dos amigos, mas agora não consegue sair e eu não consigo ajudar, me sinto completamente impotente diante dessa situação. Nossa, é horrível, é horrível. E eu não sou diferente disso, né? Essa era uma das minhas grandes preocupações com relação aos meus filhos. E eu sempre fui muito testada pelo Thiago nesse sentido. E assim, para você tentar entender as minhas atitudes com ele diante dessa situação, eu vou tentar te contextualizar de quem somos nós e a forma como nós entendemos a vida, né? Nós somos religiosos, eu sou religiosa, eu sou evangélica desde criança, desde quando nasci. Aprendi um relacionamento com Deus, né, de forma pessoal, minha. Eu, como não tive relacionamento com o meu pai se separou da minha mãe desde que eu tinha acho que uns 2 aninhos de idade, e a partir de então a gente nunca teve relacionamento, né? Eu hoje em dia nem conheço meu pai, acho que eu nem reconheceria ele se eu por um acaso o visse por aí. Então assim, eu coloquei Deus como um pai, esse pai, né, carnal, presente, passou a ser Deus para mim. Então assim, eu passei a ter uma comunicação, uma intimidade com Deus como se fosse com esse pai pessoal e presente, né? O que me salvou e me ajudou muito em muitas situações envolvendo aí a educação dos meus filhos. Mas em contrapartida, quando a gente desenvolve um relacionamento religioso, quando a gente se envolve com a religiosidade, a gente acaba se firmando em princípios que para outras pessoas que não têm isso, acabam sendo muito mais flexíveis, muito mais de boa, tal. E eu sempre fui muito sistemática, pequei muito pelo excesso em alguns sentidos com relação a isso. Eu sempre fui muito sistemática com relação a muita coisa que tem que ver comigo mesma e com a educação dos meus filhos, por conta desses princípios que adquiri ao longo de toda uma vida, né? Então assim, coisas como mentir, que é um problema para todo mundo, roubar, isso são coisas que qualquer família, crente ou não, com princípios religiosos ou não, qualquer pessoa entende a seriedade do que é. Ninguém, em nenhuma esfera, gostaria de ter um filho que rouba, um filho ladrão, né? Que é criminoso em algum sentido. Nenhuma família, nenhuma que eu imagino, eu acho que nem os próprios criminosos gostariam de ter os seus filhos criminosos, né? Vamos convir, enfim. Mas imagine para uma pessoa com a carga que a gente carrega, né? Com a necessidade de dar o exemplo e tudo mais, é complicado. Então assim, algumas coisas sempre foram muito, muito grandes para mim. E o Thiago sempre testou isso de uma forma muito poderosa, você não tem ideia. Com mais ou menos uns 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade, o Thiago chegou em casa da escola e eu olhei para a cara dele e senti, tem alguma coisa errada. Desde que eles foram concebidos na minha barriga, eu sempre levei muito a sério essa questão da maternidade, né? E eu procurava estudar os meus filhos, entender cada gesto, cada olhar, cada semblante, até o jeito de andar, o jeito de sentar, a forma de bater o portão. Eu fazia de tudo para conhecer os meus filhos da melhor forma possível. Eu era mãe, né? Então assim, em muitas coisas isso me ajudou muito. Eu olhei para o Thiago aquele dia e eu percebi, cara, tem alguma coisa errada. E o Thiago, diferente da Larissa, ele vai fazer de tudo para me esconder. Ele não sabe negar, nunca soube.
Então, no caso do Thiago, eu preciso tomar o cuidado de entender ele e de fazer a pergunta certa. Eu preciso ser capaz de não me perder do olhar, da postura, do jeitinho dele, porque aí eu, enxergando alguma coisa, eu vou perguntar e aí ele não consegue negar, entendeu? Mas ele não vai me procurar de cara e dizer: ah, mãe, aconteceu isso. Larissa faz isso, né? Então eu tive que reaprender e me reestruturar para poder aprender a lidar com o Thiago, né? E aí eu olhei para eles, e aí eu tenho que pensar, analisar e ver como vai ser a pergunta que eu vou fazer para ele não se esquivar, né? Para ele não sair fora. E aí chamei ele e é isso, meu filho. O que foi que você aprontou? Olha, eu sei que tem alguma coisa errada e eu quero que você conte pra mamãe. Não é pra mentir. Eu não quero que você tente me enrolar. Não é pra contar meia história. Por favor, me diga o que está acontecendo agora. E aí, na hora, toda vez que isso acontece, sempre, né? O rosto dele já entrega ele, a postura dele já entrega ele já sabe que não tem muito o que fazer, então ele já começou a chorar, e aí foi assim, mas não foi culpa minha, e aí começa aquela série de enrolação pré-fatos, e aí ele me contou. E quando ele acabou de me contar a história, eu estava com a minha cara inteirinha esfregada no chão. Meu Deus do céu. Aonde foi que eu errei com essa criança? Vou te explicar o que é que tinha acontecido. Ele se juntou com outros 3 coleguinhas na sala. 2 ou 3 coleguinhas na sala, e aí eles tramaram a seguinte situação: todos os dias na hora do intervalo, enquanto todo mundo saía para o intervalo, um ficaria na porta cuidando para ver se alguém via, outro ficaria no corredor para ver algum movimento estranho, tal, e aí correr para avisar o que estava na porta, e os outros revistariam as mochilas dos colegas para ver se tinha dinheiro ou alguma coisa importante de valor que eles consideravam importante. E aí você olha para minha cara, presta atenção na minha cara. 8 anos de idade, no muito. E você pensa assim: pronto, olha que bonito, né? Eu tenho um filho, eu estou aqui com um filho criminoso num nível estrategista. É um chefe de quadrilha. Então, você consegue entender a situação? Olha a trama destas crianças, minha querida. Olha a engenhosidade dessas crianças. Com 8 anos de idade, criaram toda uma estratégia para roubar os colegas. Quando eu ouvi essa história, eu fiquei perplexa na época. O meu coração se angustiou de um jeito que eu não tenho como te explicar nesse momento, porque não se trata só de uma atitude de criança. Não é assim que uma mãe pensa. Não se trata de uma coisa boba de criança, não. Estou falando de uma coisa séria que pode aí prejudicar o futuro do meu filho. Já pensou se isso vira mania? Meu Deus do céu, uma criança de 8 anos de idade com capacidade para
criar toda uma estratégia, mesmo que ele me diga que ele não tenha sido o senhor do crime, né? Que não tenha sido ele o cabeça da estratégia, mas a engenhosidade deles para criar essa situação toda e colocar isso em prática. Cara, que coisa é essa? E a minha cabeça ia longe, eu enxergava esse menino com 16, 17 anos de idade. O Senhor me ajuda. O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que eu devo fazer? Qual deve ser a minha atitude? E eu confesso para vocês que ao longo de todos esses anos, isso não foi a primeira vez. Aconteceu muitas vezes de a gente estar, por exemplo, no mercado e aí eu chegar em casa, descobrir que ele tinha chegado em casa com alguma coisa, era uma bala, era um não sei o que pegou lá e guardou no bolso, tipo, né, roubou. Uma outra vez ele já estava grandinho já, eu não lembro exatamente com quantos anos, mas eu acho que aí com uns 14 anos de idade, ele foi na casa de uma amiga, né, uma família que a gente conhecia. Ele foi fazer alguma coisa lá, era uma família bem simples, bem pobrezinha mesmo, que a gente sabia que passava por necessidade financeira muito, muito maior do que as nossas. E ele chegou lá nessa casa e ele encontrou lá uma nota de 100 reais em algum lugar. E aí ele pegou esse dinheiro e escondeu. E aí a mãe lá procurou e ficou brava com os filhos e uma confusão danada. Não, vão dar conta, porque 100 reais, meu pai, era muito dinheiro, né? E aí ele esquisito, estranho, tem alguma coisa errada. E aí ele contou que tinha pego o dinheiro, que ele viu o dinheiro lá, tal, e aí sentiu vontade de pegar o dinheiro, pegou, mas não teve coragem de usar, tal. Quando coisas desse tipo aconteciam, toda vez era um teste, uma provação muito grande para o meu coração e para o meu emocional de mãe. Eu me sentia muito frustrada. Essa vez, inclusive, eu fiquei muito irada. Eu tirei o chinelo, dei nele, sabe? Eu falava brava com ele, falei coisas muito duras para ele nesse sentido, inclusive, que me arrependo muito. E toda vez que coisas desse tipo acontecia, era muito doloroso, sabe? Muito doloroso. E eu pensava, meu Deus, eu não vou conseguir. Já pensou se eu perco? Já pensou se eu não consigo ter sabedoria para lidar com a situação, e se eu não consigo fazer do jeito certo e eu perco meu filho? Eu não tenho como explicar para vocês o que significa isso de uma forma palpável, com palavras. Mas eu imagino que você consiga entender, né? Se você que está me ouvindo aí, você tem filhos, você consegue me entender, eu imagino. A gente se sente muito impotente diante de determinadas situações, sabe? E a minha maior frustração diante disso tudo era pensar que eu tinha feito de tudo. Eu tinha colocado em prática tudo aquilo que eu aprendi em todas as leituras que eu fiz, as palestras que eu participei. Eu procurei ser o mais entregue possível como mãe, mas tinha coisas que continuavam acontecendo, sabe? Eu era amiga, eu era parceira, eu era aquela que participava de tudo junto, que não tinha tempo de preguiça, não tinha tempo ruim, mas ainda assim tinha coisas que continuavam acontecendo e eu ficava perguntando
pai, onde é que eu tô errando? Me mostra o que eu devo fazer. A angústia, o pior medo é o de perder, a batalha, é o de não conseguir ser ou fazer aquilo que é necessário fazer ou ser para que o filho se mantenha a salvo. E eu acho que a sensação, o medo de perder o filho para o crime, de perder o filho para os vícios, de perder o filho para uma companhia ruim, de ver o filho sofrendo. Imagina, você imaginar quantas mães não passam por isso, quantas mães não têm a infeliz, a desgraça de ter que visitar um filho na prisão. E para ninguém no mundo isso é mais terrível e doloroso do que para uma mãe. Para ninguém. Eu não queria passar por isso. E eu continuei insistindo, e toda vez que eu passava dos limites, como dessa vez, eu bati nele mesmo, peguei um chinelo lá e dei nele, dei nas costas, dei na onde eu consegui acertar, e eu falava pra ele: como que você pôde me fazer uma vergonha dessa? Meu Deus do céu, Thiago, que coisa horrível. E sabe, foi uma situação muito ruim mesmo. E aí depois a gente recomeça tudo de novo, e eu peço desculpas, e ele pede desculpas, e eu digo que o Thiago, ele me ensinou esses anos todos. O Thiago me ensinou o que é não desistir. O Thiago me ensinou o que é ser persistente, o que é amor incondicional. Eu digo sempre que é muito fácil amar um filho, né? O amor por um filho, ele é natural, né? E amar um filho que é bonzinho, que faz tudo do jeitinho que você sabe ou que você gostaria que deveria fazer, isso é de boa, né? É super natural e gratificante. Você amar de maneira incondicional um filho que está constantemente testando seus limites, testando a sua capacidade, insistindo, lutando, parece que puxando a corda para o lado contrário. Isso faz a gente crescer, isso faz a gente amadurecer como mãe, sabe? E o Thiago fez isso por mim. Eu seria uma mãe fraca se o Thiago não fosse meu filho. Eu seria uma mãe ineficiente, eu acho, que se ele não existisse. E com todas essas situações, que é um pingo no meio desse oceano, se eu tiver a oportunidade de que você conheça cada uma dessas experiências, você vai ver que elas são um pingo no meio disso tudo. E eu tenho certeza absoluta de que tem muito ainda por aí. Se tem uma coisa que eu aprendi com o Thiago, não é uma coisa que ele faça premeditadamente, para atacar a mãe, para fazer a mãe sofrer ou para machucar. Não, tá na natureza dele ser desafiador e curioso e testar as possibilidades, e é dele, entendeu? Então eu estou pronta, é o que eu digo sempre para ele: olha, eu estou pronta para irmos até o final. Enquanto eu estiver aqui, desistir não faz parte da minha linguagem de mãe. Então, assim, ou desiste você ou nós vamos continuar até o fim, né? Então, com isso, eu gostaria de dizer para você o seguinte: amor incondicional, assim como qualquer amor, na minha opinião, o amor em si, ele é uma escolha racional, consciente, deliberada, que envolve ação, que envolve atitudes práticas,
E esse amor incondicional, ele não pode ser gasto, ele não pode ser minado de nenhuma maneira, entendeu? E isso é uma escolha que você precisa fazer. Você precisa olhar para o seu filho, independente do que ele oferece, independente do que ele é capaz de retribuir. Você precisa ser capaz de olhar para o seu filho e dizer: eu amo você e nunca vou desistir, não importa o que você faça. Eu não vou desistir de te amar, eu não vou desistir de lutar por você, eu não vou desistir de te ensinar o caminho certo, eu não vou desistir de falar, eu não vou desistir de interceder diante de Deus por você, eu não vou desistir de querer ser a sua amiga e de ter você e de que você me tenha como melhor amiga. Eu não vou desistir, é uma escolha minha, eu sou a mãe, é uma decisão minha. Pronto. E aí é se manter nisso, custe o que custar. Se você tem algum filho aí, se você tem um filho como o meu, que testa os seus limites e a sua capacidade todos os dias, o caminho, o primeiro passo que você precisa dar é esse. É escolher, deliberadamente escolher amar esta criatura de forma plena, completa, independente de qualquer coisa que ele faça. E aí você precisa decidir não desistir dos seus propósitos, da sua meta para ele como filho. E aí é um dia de cada vez, insistentemente. Um dia, no meio de uma dessas situações difíceis e de muitas choradeiras e dor entre o Tiago e eu, a gente conversando e chorando junto por causa dessas situações, ele olhou para mim assim e com os olhinhos todos cheios de lágrimas, ele disse para mim assim: mãe, como que a senhora consegue me amar tanto? E eu me lembro até hoje dos olhinhos dele e do jeitinho dele quando me disse isso. Não tem preço, amigas. Nada no mundo paga o coração de um filho no seu. Nada. Você pode até achar que é capaz de satisfazer a alegria do seu coração em outras situações, mas é em momentos como esse que a gente percebe que vale a pena. Vale a pena. Então, olha, exercício de hoje. Olhe para o seu filhinho. Faça uma varredura racional do que ele é, do que até hoje ele tem conseguido oferecer e de uma forma limpa, transparente, tranquila, exalte no seu coração aquilo que ele é de bom, aquilo que você conseguiu plantar, aquilo que já veio nele, e louve a Deus pelo que ele tem de melhor. E aí faça isso como um exercício, como uma técnica mesmo. Escolha, se for preciso, fale em voz alta para você mesma, se convença, tome uma decisão e seja firme nisso. Seja fiel à decisão que tomou. Escolha amar os seus filhos, não importa o que eles façam, não importa o que eles tenham a te oferecer, não importa a recompensa que venha disso. Escolha amar essas crianças, escolha amar os seus filhos.
E amor é prática, amor é ação. Escolha demonstrar isso de forma convicta, para que eles não tenham dúvidas de que você é a pessoa que nunca vai desistir. E isso já vai ser um grande passo para ter os seus filhos a salvo, porque por amor eles vão escolher permanecer. Fica com Deus, querida, foi um prazer estar com vocês. A gente se vê.